filhas amadas do Pai. Estamos aqui no segundo dia para falarmos um pouquinho mais sobre Débora, essa mulher que também nos fascina pela sua disposição e coragem. Como nós vimos ontem, o cenário que Débora vivia era um cenário muito obscuro, muito difícil, angustiante, talvez tão problemático como os dias de hoje que nós vivemos. Problemas muito semelhantes, opressão, pecados e uma falta de autoridade, enfim, toda a nação de Israel passava por esse problema tão difícil. E Débora, quando chamada e escolhida pelo Senhor, ela se posicionou, ela se dispôs, ao invés de ficar apenas murmurando, apenas falando que a situação está difícil, acusando a pessoa, situações, buscando esperar do outro uma solução, Débora se posicionou. E talvez seja por isso que o Senhor a escolheu naquele tempo, porque o Senhor não escolhe, Ele não tem preferências. Normalmente Ele escolhe aquele cujo coração está disponível para Ele, cujos pés estão disponíveis para ir aonde Ele quer, cujas mãos estão disponíveis para servi-lo e servir as pessoas conforme Ele quer. E Débora estava disponível. E nós vemos que o livro diz que Débora, ela atendia debaixo de uma palmeira, nas montanhas de Efraim. Isso me chama muita atenção. Ela escolheu um lugar alto, ela escolheu um lugar mais alto. Ela não se submeteu a ficar nos lugares baixos, angustiantes, os lugares em que eu fico olhando para a minha circunstância, para a minha situação, para o meu próprio umbigo, para os meus próprios problemas, para o meu próprio mundinho, mas ela subiu as montanhas de Efraim. Subir uma montanha não é uma coisa fácil. Subir uma montanha requer muito esforço de cada um de nós. Subir um monte não é para qualquer um. Significa que você tem que abrir mão do que está na planície. O que está na planície é muito conforto. O que está na planície é uma certa tranquilidade. O que está na planície, nada vai te surpreender. É algo esperado. Agora, quando você se dispõe a subir a montanha, você vai abrir mão desse conforto. Você vai abrir mão de viver dessa maneira tão confortável com outras pessoas, porque subir o monte normalmente é uma tarefa solitária. Você não vê multidão subir no monte. Subir o monte normalmente é uma atitude solitária, em que você vai para um lugar mais alto. E para você subir, você precisa se despojar de todos os pesos, de todos os fardos, de tudo aquilo que você acha que precisa, de tudo aquilo que você acha que tem. Você precisa se despojar e subir, se tornar mais leve para conseguir subir a montanha. Talvez você vai ter dificuldades pelo caminho. Uma montanha é um lugar imprevisível. Às vezes você vai pôr o pé onde não deveria colocar. Vai ter sustos pelo caminho. Subir uma montanha é uma aventura. Você precisa estar com os olhos fixos aonde quer chegar. Porque se você olhar para trás, se você olhar para baixo, você vai querer desistir. Ela subiu aquelas montanhas de Efraim. Ela subiu. Esse lugar ficava entre Ai e Betel. Interessante, né? Interessante esse lugar em que ela estava. É muito interessante.
É, de um lado, uma montanha, do outro lado, a casa de Deus. Ela encontrou esse lugar maravilhoso, e subiu no meio dele. E encontrou os lugares altos. Tem muita gente que quer ficar no pé da montanha esperando, esperando, esperando que os outros subam e tragam alguma coisa para nós. Não é assim? Tem pessoas que nem suportam esperar. Ficam lá embaixo, muito nervosos, e deixam até de acreditar que vai vir algo bom lá de cima. Tem pessoas que são especialistas em esperar dos outros a solução, esperar que ele faça algo, mas tem pessoas que, como Débora, elas sobem o monte. Sobem o monte. Aí você vai dizer, nossa, subir o monte é uma coisa que requer muito, não é? Requer muito, e realmente requer muito. Subir o monte para se encontrar com seu Deus, num lugar reservado, num lugar que ela teria total intimidade com Ele. Ela seria um momento dos dois, ela estava ali. E interessante que ela plantou uma palmeira. Essa palmeira levou o nome dela, Palmeira de Débora. Eu penso que ela chegou ali e no alto de uma montanha não está um lugar tão preparado. Certamente ela tirou as pedras, ela cavou, ela preparou aquele lugar. Todo lugar que você vai se encontrar com o Senhor, em que você vai ser preparada pelo Senhor para fazer algo, para ouvir o Senhor, é um lugar que requer preparo. É um lugar em que você tem que se dispor a trabalhar nele. A edificação desse lugar do encontro com Deus. Eu não estou falando de coisas materiais. Talvez você vai precisar sim. Você vai precisar de um cantinho na sua casa, um tapetinho no chão, uma cadeira em algum lugar. Você vai precisar. Mas eu não estou falando só disso, eu estou falando de você se desligar. Eu estou falando de você construir com ele um relacionamento profundo, vivo, verdadeiro. E Débora construiu esse relacionamento. Plantou uma palmeira. Plantou uma palmeira. Que cada uma de nós tenha a sua palmeira. Que cada uma de nós tenha um lugar construído com o Senhor. Aquele lugar que é uma fortaleza, é um refúgio, é o lugar secreto, é o esconderijo do Altíssimo. Lá no esconderijo dele tem um lugar só para você. Quando tudo ficar difícil, quando tudo ficar tenebroso, quando tudo ficar escuro, quando vier o dia mau, a tempestade, a dor, a tristeza, o medo, a perda, você tem esse lugar para entrar. Porque você construiu com Deus um lugar para você e Ele. É isso. Eu não estou falando de um lugar físico, ainda que precise de um lugar físico. Eu estou falando de um lugar em Deus que você conquistou, que você subiu e achou. E Ele estava ali te esperando e você trabalhou para que esse lugar fosse construído, porque muitas pessoas desistem dessa busca, acham muito difícil. Ai, meu Deus, é muito trabalhoso. Não. Ai, eu não vou orar mais do que 10 minutos para mim já é tudo, já falei tudo que tinha que falar e chega. Não, não, não. Esse lugar requer paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo, plantou os meus pés sobre a rocha. Olha que coisa linda. Não é assim? Encontrar esse lugar, plantar a sua palmeira. Aquele lugar ficou conhecido como a palmeira de Débora, mas na verdade ela sabia muito bem
que aquele lugar não era só dela, era o lugar do Senhor e dela. Então, queridos, que a gente tenha esse lugar em Deus. Sabe, quando tudo ficar difícil, você fecha os olhos e você vai entrar lá naquele lugar. Basta fechar os olhos. Você, num segundo, estará com o Pai, nos braços dele, com a cabeça reclinada sobre os ombros dele, para tirar todo o seu cansaço, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, todos os seus temores. Precisamos desse lugar. Que você possa construir esse lugar. Esse lugar entre Ramá e Betel. Esse lugar. Esse lugar em que você pode realmente se encontrar com Ele. Betel significa casa de Deus. Não é só na casa de Deus. Esse lugar que ela encontrou era no meio. Era no meio de Ramá e Betel. Ramá e Betel. Então, minha querida, meu querido, que você me ouve aqui agora, que você encontre esse lugar, que você construa seu relacionamento com Deus. Como que a gente constrói? Todo dia, toda hora, cada circunstância. Eu peço ao Senhor instrução, eu falo para Ele. Ele é meu amigo, eu me achego a Ele. Ele é meu Pai, Ele me ouve, Ele me defende, Ele me cuida. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Então nós vamos construir nesse lugar, onde somos abastecidos, ensinados, corrigidos. Porque um pai que ama, corrige o filho. Se você não é corrigido por Deus, você tem que ter sérias dúvidas a respeito da sua filiação. Porque um pai corrige o filho que ama. Se não corrige, talvez falta amor. O Pai corrige, Ele nos corrige. Para o nosso bem, Ele nos ajuda. Ele nos toma pela mão e nos instrui e nos leva ao caminho. Se cairmos, não ficaremos prostrados. Ele nos levanta pela sua mão, nos coloca de pé. Ele nos perdoa, nos dá novo recomeço. É assim que Ele faz conosco. Nesse lugar com Deus tem muitas lágrimas, mas também tem risos, tem vitórias, tem alegrias, tem triunfos com Deus, tem gratidão, tem ações de graça, tem louvores, tem fé, tem esperança naquele que tudo pode, aquele que criou o universo, Senhor de todas as coisas, Criador de tudo e todos. E deu o seu tudo, o seu único filho, por amor a nós. E se Ele deu o seu tudo, como não daria todas as outras coisas a nós? Se Ele deu o seu tudo, que é Jesus, como não dará a nós tudo mais que precisarmos? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu creio que você está na busca da construção desse lugar, porque isso, enquanto vivemos aqui na terra, vamos estar nessa construção desse lugar. A construção do lugar do meu relacionamento com Deus. Às vezes, muitas das vezes, podemos ser invadidos por muitas coisas, mas nesse lugar o inimigo não tem permissão para entrar. Esse lugar no espírito, ninguém tem acesso, somente o nosso Deus. Somente nós e o Senhor entramos nesse lugar. Somente o Senhor tem acesso a esse lugar, porque é um lugar no Espírito. Então, você que nasceu de novo, você que tem buscado edificar esse lugar, não desista.
Pode parecer trabalhoso, dificultoso, né? Mas permaneça firme, construindo esse lugar, tirando as pedras, tirando os espinhos, arrancando as ervas daninhas, plantando somente aquilo que o Senhor te instruir e te ensinar. Faça desse lugar o seu jardim com Ele. Faça desse lugar o lugar mais maravilhoso que alguém pode conhecer sobre a face da terra. E eu creio que ali Ele vai dar instruções, porque de um tempo depois que Débora construiu aquele lugar, a Bíblia diz que todos subiam a ela para buscar a instrução, a solução dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas dúvidas. Eu quero dizer para você que quando você achar o seu lugar em Deus e você trabalhar na edificação desse lugar, vai chegar um momento que todos vão ver que você tem algo da parte de Deus, que você conhece algo de Deus que muitos não conhecem ainda. E eles virão até você e buscarão em você. Vão pedir sua ajuda, não porque acham que você tem, porque você sabe que você não tem de você mesmo. Você sabe aonde você encontrou, onde você encontrou sua paz, aonde você tem encontrado suas respostas, aonde você tem encontrado sua força, a sua coragem e a sua fé. É naquele lugar. E as pessoas subiam ali, e Débora atendia a cada uma delas. Então eu vou ficar por aqui, eu quero que você hoje fique com essa mensagem no seu coração. O que você tem disposto no seu coração a trabalhar neste lugar, na edificação desse lugar de intimidade com Deus? Essa construção desse lugar depende muito do que você renuncia. Pessoas que não querem abrir mão de nada, não dá para construir esse lugar. Esse lugar, a pedra principal dele chama-se renúncia. Renúncia do que eu quero, penso, acho e desejo. Para pensar, achar e desejar o que Deus pensa e deseja. Este é o segredo para se achar esse lugar. Não é que eu me anulo como pessoa, não. O Senhor nos respeita na nossa individualidade. Mas o que Ele pensa e o que Ele deseja é mais importante do que eu penso, acho ou desejo. Esse lugar é construído nesta plataforma. O alicerce é esse. Ali as rédeas são do Senhor. O comando é do Senhor. Ele é Senhor. Quem encontra esse lugar encontrou o senhorio de Cristo. E é muito aquele caminho. Eu já não quero viver eu, mas Cristo viver em mim. Então, é isso aí, é uma caminhada para a vida toda. Não pense você que você chegou lá, hoje está tudo resolvido. Não, não, não. Enquanto vivermos, esse lugar estará sendo construído cada dia mais. Ele será mais espaçoso, porque daremos mais espaço para o Senhor, ele será alargado, alargado, alargado cada dia mais. Amanhã a gente volta e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando ao nosso coração, nos ensinando nos passos dessa mulher. Deus te abençoe, fica com Deus, não deixe de pegar a Bíblia, Juízes capítulo 4, comece a ver ali a história de Débora, comece a ler, a meditar. Eu estou te dando uma pequena porção daquilo que Deus tem me falado, mas eu tenho certeza que Ele poderá falar com você muito mais, muito além. Amanhã a gente volta com mais um pouquinho dessa mulher extraordinária. Fica com Deus, Deus te abençoe e vamos aproveitar a noite. Vamos, quem sabe ainda hoje, buscar um pouco mais desse lugar.
Beijo para você, fica na paz.